Bom dia. Dá para escutar certinho a ligação? Como que tá? Quem mais está online? Tá o Cláudio, quem mais? Bom, pelo visto aí só tá o Cláudio online, né? Então, vamos fazer o seguinte. é, Tem alguma dúvida específica referente ao trabalho? Tá. Consegue ver minha tela aqui? Beleza. Então vamos lá. Tô gravando. Então vamos lá. Eu precisaria saber com vocês, deixa eu ligar outra tela aqui, outro monitor, para eu acompanhar o que vocês estão falando, tá? É, Cadê a tela? Deixa eu verificar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar essa gravação e eu vou começar outra, né? Senão até eu descobrir onde ela tá aqui. Pera aí. Deixa eu ver se. Então, eu falo assim, como é que eu chego nessas relações aí, tipo, desse HA menor que a altura atmosférica? Ah, então. É o seguinte, ó. Essas fórmulas aqui, na prova, elas vão estar lá, tá? Então, qual que é a pegada? É que você saiba quem que é quem, entendeu? Por exemplo, se a gente for ver aqui, ó, que nem a gente tem no exercício aqui, ó, nós temos a pressão barométrica igual a 99,25 kPa, né? Então nós temos aqui, ó, pode ver, ó, pressão atmosférica, beleza? E aí, qual que é a pressão de vaporização? Cara, isso daí a gente teria que procurar numa tabela, tá? Só que para a prova não ficar muito extensa, eu já estou passando aqui, ó, pode ver no enunciado, tá vendo? Consegue ver aqui, né? Beleza. A minha altura manométrica ela é de 137,2 metros. Então ele é o meu HM manométrico, aquela minha altura total. Firmeza? Então, o meu HLA, ele está falando aqui, considere a perda de carga na aspiração de 1,83. O que é essa perda de carga? São todas as curvas que eu tenho no sistema. Então, percebe que para eu ter o meu HA, ó, opa, acho que foi um. Ó, para eu ter o meu HA, sempre a minha altura manométrica, né? Ele vai ser a somatória da minha perda de carga com mais a minha altura de vaporização, né? E mais a minha energia suficiente para considerando todas as perdas de carga do sistema, certo? Então, eu sabendo que minha altura é 10,83, a minha altura aqui a minha perda de carga é 1,83. Ah, da onde eu achei o meu H de vaporização?
daqui da fórmula. Eu faço a minha. Essa daqui é a equação da energia. Então eu tenho a pressão atmosférica dividido pela viscosidade do fluido, que é 1000, né? A gente está tratando de água, né? Vezes a ação da gravidade. Então, apenas substituindo isso, né? Eu vou lá e faço a minha altura. Ó. Eu tenho a minha altura manométrica, beleza? Aqui, embaixo, aqui minha altura de vaporização é a minha pressão de vaporização. É a mesma equação, porém eu vou substituir o valor. Entendeu? Então, ó, minha altura manométrica ela é de 137. Então, a minha altura manométrica em referência à minha pressão atmosférica, né, ela é de 10,11 metros, certo? E aí, eu pegando aqui minha altura de vaporização, eu tenho a minha pressão de vaporização, que já é de tabela, e eu divido pela viscosidade vezes a gravidade. Então, a única coisa que você vai mudar aqui, você vai somente substituir o valor da pressão, né? Esse 1000 aqui é para conversão para a gente ter ele em metros, porque kPa é Newton por milímetro quadrado, né? Então, para a gente converter ele para metro, né? A gente multiplica por 1000. Então, é a altura que a gente acha em kPa, né? Vezes 1000 dividido pela viscosidade, que vai ser 1000, porque eu não vou ficar trabalhando com óleo nem nada, né? E aí é só você substituir ela. Aí você tem a sua altura manométrica e a sua altura de vaporização. Tendo isso, você vem aqui e só substitui. Você já não achou o LA? Você já não tem lá que é 1,83? Isso daqui você já não achou? Então, aqui, aí você tem o 0,1. O que é o 0,1? O 0,1 aqui, ó, a gente está falando aqui que é o nosso sigma, né? O nosso sigma é o fator, é a energia, né, relacionada ao todo o nosso sistema. Então, aqui, ó, nosso bombeamento de água. Então, é o nosso fator de toma. Então, o sigma aqui é nosso fator de toma. Lá na frente eu tenho até a equação dele, tá? Mas quando eu falar fator de toma, você já sabe que é o sigma, beleza? Tá. Aí, cara, eu estou multiplicando aqui, ó, a minha altura manométrica é a minha energia total do sistema, aqui, ó, 137,16. Então, eu tendo a minha altura manométrica menos todos os sistemas, todos os componentes que faz com que eu perca a minha energia, né? Ele vai dar uma energia negativa, ó. Minha altura, né? é, ela está dando para baixo. Então, ó, ela indica que a superfície deve estar mais que 5,86. Quer dizer, o meu reservatório está acima da bomba. Se ele der número negativo, então quer dizer que meu reservatório está acima da bomba. Entendeu? Então eu tenho que estar com a superfície dele mais do que 5,86 metros. Entendeu? Tá. Então, ó, nesse outro aqui, note que eu dei a viscosidade e aí eu dei a pressão. Todos os valores eles vão estar no exercício, tá? Se faltar, na hora lá a gente verifica, tá? Mas ó, a pressão de vaporização 20 kPa, pressão atmosférica 95, o nosso peso específico, né? Então, ó, eu fazendo isso daqui, minha altura manométrica, olha a fórmula. Manja que eu não mudei nada? É a mesma coisa, ó, 95, que eu estou falando sobre a minha altura manométrica, vezes 1000, dividido, aí como eu dei o peso específico aqui, muda ele, né? É igual a 9,85 metros, certo? No esquema... Do lado aí você vai dar, né? Sim, 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 sim. Se eu não der, na hora lá eu abro e passo para vocês. Não, não, eu não quero que vocês decorem fórmula. Mesmo porque, cara, a gente não está na fase de ficar deduzindo fórmula para vocês ficarem decorando. O importante é vocês saberem aplicar. Falar, olha, eu sei qual é a fórmula que eu vou trabalhar e acabou. Não precisa ficar tendo muito trampo, sabe? Professor,
esse MPSH é só equação de energia, então. Exatamente. Quando você vai calcular até a energia de uma caldeira, a princípio você usa a equação de energia, né? Eu não sei se vocês chegaram a utilizar isso em termodinâmica. Não. Normalmente não, eles judiam mais. Era só um signo que dava duas páginas para fazer. É foda, né? Bom, então, ó, eu calculei aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou falando aqui, ó, a pressão barométrica é igual. Determina a leitura do instrumento na entrada da bomba, né? Quando a cavitação inicia. Então, ó, eu tenho minha energia disponível, né? Que a minha energia disponível é a equação da energia. E aqui é a minha perda de carga, né? Por que que eu estou usando a energia de vaporização? Porque eu estou falando sobre a cavitação, entendeu? Aí, beleza. Eu substituindo ela, né? Que é a minha pressão é igual ao peso específico vezes a gravidade, né? Substituo ela. Aí eu não tenho a velocidade, mas eu tenho a vazão, certo? Eu tenho a vazão e eu tenho o diâmetro. Lógico que eu tenho que converter meu diâmetro para metro, certo? Eu fazendo isso daí, eu já tenho a minha velocidade, que é 1,5 metros por segundo. Depois eu só venho aqui e substituo, porque eu já tenho o meu HV, minha altura de vaporização, eu já tenho o meu peso específico, eu já tenho minha velocidade, é só substituir, né? Aí, quando eu começo a trabalhar com ela, eu falo, ó, eu substituí ela aqui, automaticamente, ó, ela me deu 81,164 kPa, né? Então é minha pressão absoluta, né? Minha pressão de vaporização, o que que eu vou fazer com a minha pressão de vaporização? Eu não tenho já 81, onde está essa brincadeira aqui? 81, onde está? Onde está? Aqui, ó, 81. Então eu vou pegar minha pressão de atmosférica, ó, minha pressão aqui, ó, atmosférica, e vou subtrair pela minha pressão absoluta, né? Deu 13 pontos. Esse 81,07 essa pressão absoluta? Isso, minha pressão absoluta. Por quê? Eu estou desconsiderando, eu estou considerando todos os meus atritos, minha perda de carga, e junto com a velocidade. Então eu tenho minha pressão absoluta, né? Tendo a minha pressão absoluta, o que eu quero saber qual que é a minha pressão de vaporização. Porque, cara, a pressão de vaporização é a minha pressão do sistema total, né? Menos a minha pressão a minha perda de carga, toda a minha pressão relacionada com a perda de carga. Lembra aquele vídeo que eu passei que o cara colocou um tubinho e aí no Tomia, por exemplo, ele tinha 25 milímetros de altura, centímetros, e no outro ele tinha, aí tinha aquele monte de curva, no outro tinha 23 centímetros. Eu acho que eu lembro. Você faltou, né? Bom, enfim, imagine várias curvas, então você coloca a altura do fluido, ele tem 25. Aí ele tem a queda, tem uma curva 90 graus, tal, ele vai chegar lá tipo 23. Então esse 23, a nossa pressão de vaporização, né, de vácuo, né, ele é a nossa pressão total do sistema, menos toda a carga que eu perdi durante o percurso. Todas as singularidades, se eu tenho uma curva, se eu tenho uma válvula, se eu tenho um estrangulamento, né, ele foi considerado nessa equação, na pressão absoluta. E aí, minha pressão de vácuo ela é de 13,836 kPa. Então, minha pressão, como a pressão é baixa a pressão atmosférica, implica que a pressão deve ser medida no vacômetro. É como a gente tinha falado aqui no exercício aqui, ó. Instrumento, considere. Então, por quê? Porque a minha pressão atmosférica, ela foi menor que minha pressão de vácuo, ó, essa daqui, ó, 13 ponto pouquinho, ela foi menor do que a minha pressão de 95. Beleza?
Beleza. Bom, nesse exercício aqui, ó, eu tenho minha pressão atmosférica igual a 0,97 bar, tá? E aí, eu tenho minha pressão de vapor é igual a 0,017 bar. Eu tenho a perda da carga na tubulação de 0,25, que é o meu HLA, firmeza? E aí eu tenho minha vazão, que é em litros por segundo, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com a conversão de unidades. E aí a rotação é igual a 1450 RPM. Determinar a energia, né, requerida pela bomba, a altura máxima da aspiração para não ocorrer cavitação. Considere a velocidade específica na aspiração de 157 RPM. Então, olha só os dados que eu tenho. Então, eu tenho S, que é a minha rotação de aspiração, 157 RPM. O N é a minha rotação do motor ali, beleza? Que a gente está trabalhando. Eu tenho minha vazão, tenho minha perda de carga. Eu preciso achar qual que é a minha altura, né, minha perda de carga máxima. E eu tenho a pressão atmosférica 0,25 e eu tenho a minha pressão em 0,017. Aí você vai perguntar, porra, mas ela está em metro, né? O que foi convertido? Isso daqui, ó. Aqui, ó. Lembra dessa energia aqui? Ah, que ele já tá. Já, isso. Aí ele já está já está convertido aqui, mas você utiliza aquela equação. Já perda de carga equivalente à pressão, então. Exatamente. Para você calcular aqui, ó, converter a pressão atmosférica em metros, você vai ter que fazer a pressão dividido pelo peso específico do fluido vezes a ação da gravidade. Então, professor, na prova usa 9,81 para gravidade. Sim, sim, sim. Tá. Tá? Beleza? Aí quando você converte, ele vai te dar o valor em metro. Aí você vai utilizar essa equação aqui. Cara, nesse caso, a gente sabe que essa rotação aqui ela é muito maior, né, do que aqui. Todo esse sistema aqui ele tem que ser muito maior do que 157, que é a nossa a velocidade de aspiração, certo? Então, olha só, tenho esses dados, mas eu não tenho a minha energia de requerido, né? Meu NPSH requerido. Então, eu faço a substituição da equação, né? Multiplico em cruz, tal, né? E eu chego a essa equação, beleza? Quando eu chego nessa equação, eu só substituo os valores. Eu multiplico em cruz essa equação aqui, ó, certo? Então vai ficar NPSH vezes 157 é igual a N vezes raiz raiz da vazão, né? 157 para cá ele passa, estava multiplicando, vem dividindo, né? Como ele estava aqui 3 quartos aqui embaixo, quando ele está embaixo ele passa para cima, ele inverte a sua situação, certo? Mas essas fórmulas aqui são fórmulas dadas, tá? Beleza. Tá? Se faltar alguma coisa, que não estou falando, se faltar alguma coisa, na hora eu passo a fórmula para vocês. Mas isso daqui que foi o que eu te falei, é regrinha de 3, nada muito complexo. Não, tranquilo. Tá? O importante é você entender quem que é quem. Na hora de você falar, porra, eu tenho a perda de carga na tubulação. Porra, se eu tenho a perda de carga, eu sei que é o meu HLA. Agora, se eu falar, por exemplo, o fator de toma, nesse exercício eu não tenho, eu sei que é o sigma, né? Então, a minha pressão atmosférica, ó, 0,97 bar. Então, a minha pressão ATM, né? Lembrando que eu tenho que fazer a conversão de unidades aqui para eu chegar em metro, tá? Aí eu tenho aqui, ó, minha rotação é igual a 1450, que a minha rotação ele é o N. Então, você sabendo quem que é quem, cara, depois é só substituir. A intenção não é que vocês fiquem deduzindo, resolvendo 150 milhões de problemas, tá? Aí, depois que você fez, calculou ele aqui, você já tem a sua pressão, seu NPSH requerido, que é 10,52. Feito isso, ó, aqui falou, a gente já arredondou.
Note que a fórmula é a mesma do exercício passado, não é? Aham. Minha energia, aqui ó, minha pressão atmosférica não é 10? Você pode colocar 10,52, tá? 10,52 menos 0,25 que você já tinha, 0,76 que você achou e 10,52. Aqui, ó, espera aí, o 10, ele tá aqui, ó, caralho. Onde tá? Dentro daquele que tá pensando Isso aqui, ó, pressão atmosférica, ó, tá? assim. E aí, é só substituir. Como ele deu negativo, o que, que a gente está falando? Que ela é afogada. Consequentemente, a gente está falando que o reservatório ele é acima do que a gente tinha previsto, certo? Quando ele der negativo, automaticamente você já sabe que o seu reservatório está acima da bomba, beleza? Bom, nesse exercício aqui, ó, determinar o diâmetro para que não ocorra cavitação, né? Então, ó, o nosso NPSH de 2 metros, que é a nossa altura manométrica, não é isso? Então, nós temos aqui a bomba, ó, ela trabalha com uma temperatura de 75 graus e apresenta um comprimento equivalente de 85 metros. Então, nós temos o L, né? Nós temos o NPSH e nós temos a perda de carga do sistema. Aí, ó, o nível do líquido respiratório de aspiração aberta à atmosfera está a 2,5 metros abaixo da bomba. Aí a vazão é igual a 45 metros cúbicos por hora. Então eu tenho a vazão, eu tenho a minha perda de carga, eu tenho meu comprimento, eu tenho o meu fator de atrito aqui, ó, que ele já falou, que é o meu fator de toma, né, o meu F, 0,056. Então, eu tenho a minha pressão, que é 974, né? Eu tenho minha pressão, minha viscosidade, meu peso específico, né? Do fluido. Eu tenho a minha pressão atmosférica. Eu tenho minha pressão de vaporização, que foi dada, certo? Aí, isso daqui, ó, ele é de tabela, tá? Ele é de tabela, esses valores aqui, ó. A 75 graus, ele tem uma tabela que ele já vai te passar todos os dados. Se no exercício que eu passar para vocês, ela não tiver isso daqui, na hora lá eu passo para vocês. Beleza? A altura manométrica, mesma fórmula, pode ver, está sendo repetitivo. Então, 101,32, que é o que eu tenho aqui, vezes 1000 dividido pelo peso específico, ele dá minha altura manométrica de 10,59. Depois, a mesma coisa eu faço com a minha altura de vaporização. Minha altura de vaporização, ela não é a minha perda de carga? Minha perda de carga falou, é meu fator de atrito vezes comprimento equivalente, dividido pelo diâmetro, que eu não tenho, vezes a velocidade do sistema, né? E aí dividido pela gravidade, duas vezes a gravidade. Eu não tenho dois valores aqui. Eu não tenho o meu diâmetro, eu não tenho minha velocidade, certo? E eu também não tenho o meu HA, ele é de 2,05, né? O meu HA. Eu tenho que achar minha perda de carga ao longo do sistema. Então, eu utilizando essa fórmula aqui, né? Eu tenho que a minha altura, meu HA, ele é a minha altura manométrica menos todas as perdas que eu tenho no sistema, certo? Então, meu HA aqui não é 2, meu H de vaporização aqui é 4,03, foi achado. Minha altura, meu HA eu já tenho, que é 2,5, né? 10,59 eu achei, então eu tenho meu comprimento, minha perda de carga ao longo do sistema, certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, até que tudo. Tá. Aí, eu só substituo ela, certo? Eu substituindo ela, eu tenho minha pressão, meu perda de carga, né? Mesma coisa, falou, aqui, o que que eu faço na velocidade? Eu estou jogando a minha área aqui, eu estou pegando minha vazão, né? Que é a minha
velocidade vezes a área, né? Dividido pela área. Eu faço a substituição das fórmulas. Eu acho que essa fórmula aqui, ó, eu não coloquei lá, tá? Eu acho que eu não coloquei. Acho não, eu tenho certeza que eu não coloquei ela na prova. E eu não lembro se eu usei esse exercício. Depois eu vou dar uma olhadinha lá para depois passar para vocês. E aí, meu diâmetro mínimo requerido, eu estou isolando, depois eu faço uma regrinha de 3, né? Isolando ele, ó, tá vendo aqui que ele está elevado à quinta? Eu não joguei ele para cima? Aqui, ó, 1/5, certo? E aí, eu substituindo a equação, ele vai me dar o diâmetro aqui de 124 metros. Lógico que, milímetros. Lógico que, se eu for procurar em tabela, não vou achar um diâmetro de 124. Eu vou ver qual que é o nominal mais próximo. Beleza? Então, note que qual é o objetivo? É que vocês entendam qual que é o exercício, tá? O que ele está pedindo, que vocês têm que solucionar. Não quero que vocês decorem as fórmulas, e sim que vocês saibam resolver ele, tá? E aqui, ó, nesse esquema aqui, a água, 38 graus, eu já passei para vocês aqui qual que é o peso específico, a pressão de vaporização, a altura manométrica, a altura barométrica, né, na entrada, tal, pelo vacômetro, né, é igual a 381 milímetros de mercúrio. E a velocidade é igual a 4 metros por segundo. Então, Essa fórmula primeira aí, ó, 3.014. como é que é? Esse primeiro pedaço aí dessa pressão do bacômetro, eu acho. Ah, Eu não entendi o porquê desses valores aí em cima. esses valores aqui, deixa eu ver aqui. A gente tem ele, se eu não me engano, a gente não usa só mesmo para fazer aquela gracinha, sabe? Sabe aquele negócio que você vai enchendo de dados só para foder o cara? Ah, então nem eu sei. Né, né. Tá de boa, velho. Não, porque assim, na verdade, a gente usa ele para verificar na tabela, tá? É que assim, eu não vou colocar, eu não vou pegar a tabela para vocês, tá? Não deu tempo da gente passar. E aí, olha só, eu tenho aqui o fator de toma. Quem que é o fator de toma? É o sigma, certo? Então, ó, veio a pressão aqui do vácuo, e não é a mesma energia aqui, ó. Aqui, eu vou usar ele aqui, ó. Agora aqui, ó. Pra gente achar a pressão de vacômetro, a gente usa aqui, ó, caralho. Ó, 381. Mas que fórmula é essa aí? Essa daqui é essa daqui, ó. Cadê? Essa. Essa daqui, ó, a pressão atmosférica. Porque olha só. Tá vendo aqui, ó? Cadê? Ele está falando que a altura é milímetros de mercúrio, né? E aí ele está multiplicando pela densidade do mercúrio. Aqui ele foi invertendo ela para achar qual é a pressão do sistema. Fodeu, né? Quando fica aquele silêncio, é aquele momento que falou, caralho, fodeu. Então, olha só. A gente não precisa da pressão atmosférica para trabalhar? Então, a gente precisa da, da pressão atmosférica para a gente conseguir fazer ah, as equações aqui que a gente está utilizando já nos exercícios anteriores. Então eu estou convertendo ela, ó, 98 menos o que eu achei ali aqui, deu 47,47, a pressão absoluta. Lembra que a pressão absoluta, quando eu tiro eu considero o atrito de todo o sistema? Então, nessa daqui, ó, ele fez a equação lá, falou, mas utilizando esse milímetro de mercúrio. Nem eu lembrava dessa fórmula aqui. É unidade de pressão. Mas aí ela é considerada com a densidade do fluido. Aí a gente converte ela aqui para kPa.
multiplica ela toda, divide ela por 1000, certo? Como eu te falei, essa daqui, ó, eu não sei se eu dei esse exercício. Eu vou dar só uma olhadinha. Se tiver, com certeza eu vou passar para vocês as fórmulas, para não deixar vocês perdidos, tá? Porque são muitos exercícios parecidos. Nessa forma aí. Hã? Isso aí eu fiquei buscando um pouquinho da facilidade. Mas como é que eu tirava essa forma? Porque assim, a gente precisa saber qual que é a pressão absoluta do sistema que a gente vai usar ali na frente. Aqui, ó. Pressão absoluta, onde está a pressão absoluta? Pressão absoluta. Tá, cadê? 47, ó. Tá vendo aqui, ó? É a minha P1, ó. E essa daqui é a pressão que aparece no manômetro. Tá? Então, ó, eu vou pegar a minha pressão atmosférica menos toda a minha pressão do vácuo, tá? Que é 50,83, ele deu 47,7. Então, imagine assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, assim. Só faltava travar. Ah, fela da puta. Você não vê o outro, né? Hã? Oi? Você não tá vendo o outro, né? Tô. Tá tendo negócio do lado aí agora. Você tá conseguindo ver ele maior? Tá vendo só, mas só que agora dá pra ver a multiplicação. A Ah, tá, não. Esse multiplicação daqui dele. falando sobre o NHP. Não, não é essa parte aqui, não. Que eu queria mostrar. Onde tava essa porra aqui agora? Carai. Carai. De calma, tira o cara da boca. É brincadeira de calma, tira o cara da boca. É que agora há pouco eu tava falando muita buceta. Ó, é... Então, olha só. É que aqui eu não vou conseguir. Ah, vou. Peraí. Se o meu. Ó. Imagine só que eu tenho a minha pressão do sistema. Consegue ver? Sim. Né? E aí, que a minha pressão do sistema é essa daqui, minha pressão atmosférica, tá? E, a, e nesse caso aqui, ó, eu tenho a pressão de vácuo. Cara, você já viu aquela tubulação que ela tem aquele manômetro? Acho que eu nunca vi não, meu Deus. Porra. Na tubulação ela tem um manômetro que ela mede literalmente a nossa pressão absoluta, tá? Nossa pressão absoluta, nossa pressão de vácuo, que ela já está desconsiderando a pressão do sistema menos a pressão de todo o sistema, com as perdas, tá? Então essa daqui, ó, é a pressão de todo o sistema, né? Com as perdas, que é esse 50,7. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está falando que esse milímetro de mercúrio, ele está falando que é a altura referente ao processo, tá? Na entrada ali. Então, se ele está falando se eu tenho a pressão absoluta e eu tenho a pressão que ela está ali dentro do sistema trabalhando com ela, né? Qual que é a minha pressão absoluta? Falou, ó, qual que é a pressão que eu tenho disponível? Essa daqui, ó. Beleza? Mas foi o que eu te falei. Cara, se ele não tiver lá, na hora lá, na hora eu falo pro Favarim passar, tá? Fechou, professor. Beleza? E aí, aqui é tabelado, mesma fórmula, aqui manja, certo? Só converter ela, Sim. tá? E aí, eu tenho, ó, como o reservatório está abaixo da bomba, por baixo, né, da bomba, então nós temos, lembra que eu falei que a altura
atmosférica, ela é a subtração de tudo que eu perco no sistema. Se eu tenho altura, eu estou calculando tudo de altura, certo? Então, ó, eu tenho a perda do sistema, eu tenho a perda do comprimento e eu tenho a perda de vaporização, né? O que é isso? Olha lá, eu tenho a minha equação da energia, certo? É que no caso aí também teria que dar para resolver do jeito de cima também, né? Sim, 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 sim. Você pode trabalhar com ela. E Não aí, tem o H, hã? não tem o H agora. O HA eu acho que não tem, né? A gente teria que calcular com essa fórmula aqui, ó. Cadê o HA? Opa, HA. Cadê? Aqui, ó. Vai, filha. Aqui, ó. O HA. Eu posso trabalhar com ele, só que eu acho que naquele exercício ali eu não tenho o NPSH, né? Aqui, ó. Aí, eu calculo ele pela equação da energia, porque eu já tenho a pressão, eu tenho o peso específico, tenho a velocidade do meu sistema e eu acabei de calcular minha, a minha energia. Opa, foi mal. Beleza? Depois que eu calculei ele ali, olha aqui, eu não estou pegando essa, aí eu não estou eu não estou calculando aqui, ó. Como eu não tinha, ai, cara, eu substituo essa fórmula aqui, beleza? Então eu tenho 4,9 mais 8. Quem que é o 4,9 aqui? Deixa eu ver se eu lembro. Se eu lembro, não. Vamos procurar onde ele está. 4,9. 4,9 é esse daqui, ó. Ele já resolveu essa equação aqui. Resolveu essa equação aqui e subtraiu. Você pode fazer ela direto, tá? E aí, beleza. Aí, o fator de toma, ele é a sensibilidade que tem a sua bomba, né? O fator de toma lá, a gente não tem, certo? E aí é a nossa energia requerida dividido pelo nossa altura manométrica, certo? 0,17. Ele é admissional, tá? Beleza? Mas que nem eu te falei, se não tiver alguma coisa, falou terminando aqui, eu vou dar uma olhada na prova e vou ver o que está faltando. Aí eu mando pro Favarim. Beleza? Mas você sabe, lembra quantas questões ele tem, professor, de conta? São 5 questões. Duas de assinalar, tá? E 3 de vocês resolverem lá. A fazer os cálculos, tá? Não é nada do outro mundo, não. É só mesmo pegar esses exercícios aqui, ó, dar uma debulhada nele. Certo? E o outro aqui é a mesma coisa, velho. Ó, a gente tem ele de tabela, calcula a pressão dele aqui, a altura manométrica e a altura de vaporização, que é a nossa perda, né? E aí a gente vai utilizar, ó, nossa altura manométrica, falou, é a soma de todo o nosso comprimento. Ele vai dar 9,5, ó. Onde está o 9,5? 9,5 eu tenho aqui, ó. Cadê aquele 9,5, 9,5, ó? A minha altura do eixo da bomba, tá? O HA aqui que a gente estava falando, que é a perda do sistema, de 2 metros. Aqui, ó. Tá? Diâmetro de 60 milímetros aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 60 aqui, ó. Diâmetro e comprimento, ó, de aço carbônico, diâmetro de aspiração, ó. Tá? O fator de toma. Aqui eu mostrei a tabela que os caras falam, por exemplo, ele é em função do tipo de turbina, de máquina que você está usando, de bomba, né? E ele já vem tabelado, ó. Então, eu estou até colocando aqui o que significa o fator de toma. Não precisa calcular. Aqui, ó, se você quiser calcular, você tem o φ vezes a rotação elevado a 4 terços dividido pela vazão,
né? Mas não precisa se preocupar, eu só mostrei aqui na fórmula da onde está saindo esse valor, beleza? E aí a gente tinha lá que a nossa rotação de 30, né? A nossa vazão de 30. Cadê? Aqui, ó, nossa vazão, certo? E aí, resolvendo a equação aqui, você tem o seu fator de toma em relação ao seu sistema. E aí nosso NPSH requerido é nosso fator de toma, vezes a altura manométrica, é igual a 2,52. Aí nossa energia também ó, é a altura manométrica menos a perda de sistema. Substituindo ele aqui a 5,04 metros. Então, o meu NPSH disponível ele é maior do que meu valor de requerido. Então ele não ocorre cavitação. Se meu requerido for maior do que o meu disponível, então quer dizer que ele vai ter cavitação. A grosso modo, eu distanciando a minha bomba, meu reservatório da minha bomba, ele começa a criar cavitação. Entendeu? Você tem mais algum específico? Senão a gente vai ficar aqui. Hã? Não, era mais isso daí mesmo, mas só. Você tem mais algum aqui que você quer? Que pode Não, ver, ó, é repetição das fórmulas. A única que a gente está tendo, olha, ó, pode ver, é repetição das fórmulas, ó, certo? Para achar o fator de toma. O que eu quero que vocês vejam é que vocês, porque às vezes na fórmula eu não coloco assim, eu coloco a fórmula inteira, tá? Por exemplo, cadê? Deixa eu ver onde está a fórmula inteira aqui. De repente eu coloco a fórmula inteira para vocês, vocês têm que saber para onde que está indo, tá? Por isso até que eu passei esses exercícios já resolvidos para não ter chabu. Ó, 3.000 aqui, ó, 3.500. Se você for olhar aqui, ó, rotação. Se olhar o 8 aqui, você pega aqui, cadê o 8? O 8 é a vazão, ó, litros. Só que ele está em litro por segundo, né? Eu converti ele. 40,77 é a minha altura manométrica, né? Para eu achar qual que é a altura, a velocidade do disponível, ó, determinar a minha energia, tá? Aqui, ó, não existe risco de cavitação. Por quê? O meu disponível, NPSH disponível ele é maior que o requerido. Você viu que essa forma, esse exercício é praticamente a mesma coisa desse anterior aqui, ó, certo? Que é a mesma, ó, a fórmula aqui, ó. N é igual a raiz da rotação dividido pela altura. Eu não lembro se eu tenho essas fórmulas, depois eu vou dar uma olhadinha, tá? Deixa eu ver aqui. A velocidade angular é a velocidade vezes a rotação dividida por 30 para ele chegar em radianos por segundo, né? Aí o trabalho da bomba, ó, ele está querendo saber, ó, calcule o rendimento da bomba aqui, ó. Aí o rendimento dele aqui, o trabalho da bomba, você faz a regrinha de 3, você substitui ele aqui, né? E aí você acha o rendimento. Pode ver que eles são bem repetitivos, justamente para não ter como errar, tá? Imagino. É que é foda, velho. É que é foda. A gente tem muito pouco tempo para passar a quantidade de material, velho, para vocês. Não sei, eu falo assim, que chega nesses últimos, parece que vai aparecendo mais coisa, vai ficando embaçado. Você tinha visto isso aqui, eu tava. Mas você viu que é praticamente repetição. O negócio é pegar a fórmula, entender o que a fórmula tá fornecendo, né?
e aí começar a pensar em trabalhar, né? Em cima das fórmulas. Não, não, mas de boa. Mas vai tentando aqui, vai indo. Tá. É, você quer ver mais alguma coisa aqui? Não, não, assim, o que eu tava com dificuldade é isso aí mesmo. Tá. Então, ó, tome cuidado com essa aplicação dessa fórmula, tá? Deixa eu ver aqui. Toma cuidado com aquele lá de milímetro de mercúrio. Ó, pode ver que a fórmula é a mesma, certo? Ó, pressão manométrica a 2 menos a 1 dividido pelo peso específico vezes a gravidade. Cadê? Toma cuidado com. Ó, pode ver que é repetitivo. Então, depois que você fez ela que entendeu, cara, chega o pé. É, Deixa eu ver aqui. Ó, esse exercício aqui, quando ele cair, se ele cair para milímetro de mercúrio, você sabe que você vai ter que calcular o milímetro de mercúrio vezes a densidade, certo? Vezes 1000. Depois que você fez isso daqui, você vai pegar essa pressão e subtrair pela pressão de vácuo, certo? Depois, aqui ó, não vai mudar em nada, certo? Porque é a mesma sequência, beleza? Feito isso, você vai utilizar essa fórmula aqui, ou você pode usar a equação da energia. Lembrando que na equação da energia a gente tinha o Z, lembra? Só que o Z, na verdade, ele é a altura. Então ele está falando aqui que é a altura de vaporização. Como a gente calculou no exercício anterior aqui, ó, 0,67, ele está aqui. Eu posso calcular essa equação da energia direto, ou eu faço desse jeito aqui. Se eu tiver com a Cássio, com certeza eu vou fazer desse jeito aqui para não dar merda. Se eu tiver com HP, não, eu já faço ela direto. Certo? Bom, o que mais para tomar cuidado? Essa parte da equação aqui, ó, tenta entender ela, tá? O HLA, que é a perda de todo o sistema. Eu vou dar só uma olhada, mas, cara, eu não lembro de ter colocado essas equações aqui, tá? Eu vou só dar uma olhada depois. Mas caso caia um desses lá, você tá aí com a na hora. Não, eu vou passar lá. Eu vou dar uma olhada. Já tendo uma, já vendo a necessidade de usar essas equações, eu vou colocar lá. É que já foi impressa a prova, né? Então eu vou ter que pedir para o Favarim para colocar essas fórmulas na lousa, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Essa daqui também, essa fórmula eu sei que está lá, tá? Deixa eu ver. Ó, pode ver aqui, ó, a mesma coisa, a equação da energia, tá? Bom, eu acho que é mais ou menos isso daí, não tem muito, é mais fazer os exercícios e entender ele. 0,1 aqui, ó, que a gente tá falando sobre o fator de toma, tá? Que mais? Acho que esse exercício é mais isso daí, velho, e fazer mesmo. Tem bastante exercício aí, pelo menos para dar uma matada no. Você fez a prova lá? O simulado? Ah, do lado? É. Fiz daquele jeito. Ô, foi feio, velho, o negócio. Não tá muito bacana, não. Eu tô tudo Puta, velho. Ó, a média da turma de vocês foi 32% na específica. também. Não Tá, tava tá muito bacana. péssimo. Na verdade, tá péssimo, né? Tá feio. Eu não posso falar muito pra mim. Porque assim, Eu tive a maior nota no específico do professor. você tira a maior nota? Eu tirei 14. Quanto? 14. Porra, que bom, velho.
Mas eu peguei no texto. Ah, não, mas, velho, a parte de texto, essas coisas, falou, é mais leitura mesmo, velho. É você pegar, bater em cima de pegar cotidiano, essas coisas, né? Não, professor, é que a prova começou já às 7h30. Ah, é, fodeu mesmo. E eu tinha que sair às 10. É, não ajuda, né? Então eu tive que fazer a prova meio correndo mesmo. E os textos eram grandes para cacete. Ó, tem esse material aqui referente ao projetos de máquina, tá? Então, olha só, é só passar uma coisa bem simples. Eu não vou ficar batendo muito em cima desse daqui não, tá? É só para não, eu vou passar, deixar esse material lá no Classroom para vocês. Isso daqui, ó, quando a gente vai trabalhar com rosca milímetro e polegada, quando a gente fala que a rosca é em milímetro, a gente está falando que o ângulo dela é em 60 graus. E quando ela é em polegada, né, 3 oitavos, 5 oitavos, tal, a gente está falando que o ângulo do perfil é de 55 graus. Aí fala, pô, o que que é isso? Ah, essa bosta aqui fechou. Deixa eu ver aqui se eu acho. Elementos. Porra, que mancada, velho. Rosca passo. Eu acho que vai aparecer aqui. Então, ó, enquanto vai abrindo na outra ali, e quando você vai falar qual é o avanço do parafuso, você tem o passo vezes o número de entradas. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com redutores, a gente usa em torno de 4 entradas, 5 entradas, né? É, Quando você vai trabalhar com um parafuso normal, você não precisa ficar se preocupando porque o passo ele é o passo mesmo, ele é a distância entre filetes, tá? Eu estou tentando achar aqui o material que eu tinha baixado só para mostrar a parte de filete. Bom, imagine aqui, ó, os padrões, falou, a gente tem aqui uma chamada de classe. A classe do parafuso, por exemplo, 9.8, um indica a resistência, né, a tração, né, e o outro é sobre a classe do parafuso, tá? Deixa eu só pegar aqui o tamanho dele. Você manja de parafuso? Eu não. Tá. Só para saber. Bom, deixa eu pegar ele aqui. É que eu achei esse material aqui para ficar mais rápido. Para você. Para você não, para explicar, né? Ó, tá vendo quando a gente fala do ângulo do parafuso? É esse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse canal? Aham. Então, se ele é parafuso em milímetro, nós temos aqui assim, 60 graus. Quando a gente fala que o parafuso ele é polegada, aqui ele é 55 graus. Quando a gente vai falar, qual é o passo do parafuso? É de centro a centro, entre um filete e o outro, tá? Aí nós temos a distância do canal, tal, mas eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Quando você vai dimensionar um parafuso, a gente dimensiona o parafuso a partir do D1, tá? O D1 aqui, ó. A gente não pega a parte de cima. Por quê? Porque a gente tem esses canais aqui, ó. Se a gente tem os canais, também não vai ajudar muita coisa pra gente. Beleza? Bom, aí a gente tem aqui o dimensionamento de fixadores. Então nós temos a área de tração, que é π vezes 4, dividido pelo diâmetro primitivo vezes o diâmetro da raiz, tá? Esse 0,649519, ele é uma constante. Se você for trabalhar com parafuso em milímetro, em polegada, a gente tem que converter o passo dele em milímetros, em polegadas para milímetros. Por exemplo, um parafuso de meia polegada ele tem 12 e 13 fios. Mas vamos pensar que ele tem 13 fios. Então, para eu saber qual é o meu diâmetro primitivo, eu vou pegar o meu diâmetro primitivo em milímetro, tá? Converter ele para milímetro, menos 0,649519 vezes 25,4 dividido por 13 fios. Ele vai me dar o diâmetro primitivo, tá? O diâmetro da raiz é aquele diâmetro menorzinho.
É a parte de baixo lá, é o D1 do exercício aqui, do material aqui, ó. D1, tá? Diâmetro primitivo é esse D2 aqui, ó. Tá vendo? Ele é na metade do filete. sim. É igualzinho na engrenagem, tá? A linha de raciocínio. E aí a gente tem o nosso D1 aqui, que é a parte de baixo do nosso filete. Beleza? Bom, isso daqui é fórmula pronta. Não tem que deduzir, não tem que fazer porra nenhuma. Para milímetro, eu estou fazendo que é o meu diâmetro menos 0,649519 vezes o passo. Ah, quanto que é o seu passo? 1,5. Então é 1,5. A gente acha o diâmetro primitivo. No diâmetro de raiz, a gente faz ele aqui, diâmetro menos 1,2268969 vezes o passo, certo? E aí nós temos a tensão da barra rosqueada, né, em relação à força, tá? Então nós temos essa equação aqui, tá? Tcharam. E nós pegamos a força dividindo pela nossa área total, certo? Que é essa fórmula aqui. Não vou ficar batendo muito em cima, não. Eu não vou cobrar em fórmula, em prova. Só que eu não queria deixar passar batido para vocês não ficarem sem saber do que se trata, tá? Então pensa só, eu tenho o diâmetro aqui, ó, do material, sai 1030 e a tensão admissível dele é de 1.200 kg-força por centímetro quadrado. Essa tensão admissível ela é achada nas tabelas dos materiais, nas classificações de materiais. Por exemplo, se você for pegar um parafuso de aço, né? A hora que você for olhar na tabela da Gerdau, você vai achar esse valor. Qual que é a força? Suporta uma carga de 150 quilos, né? Então, essa força aqui, por exemplo, eu vou erguer esse parafuso, né? Uma peça de 150 quilos. Porra, será que ela vai dar? Então, eu vou calcular meu diâmetro externo de 5 milímetros, o meu passo do parafuso de 1,25, né? Então, aquela fórmula que eu passei, né? Meu diâmetro primitivo, eu só substituo. Ela deu meu diâmetro primitivo de 4,19. E aí, substituindo meu diâmetro de raiz, eu tenho aqui 3,47 milímetros. Substituindo na fórmula, eu tenho 419, tal, ele me deu um valor de 11,52 milímetros quadrados, ou 0,1152 centímetros quadrados. Substituindo na fórmula, né, eu tenho 150, que é a minha força, que eu vou precisar lá no meu sistema, dividido pelo meu fator da minha área total, certo? De tração. Como eu tenho o meu valor aqui, ele deu 1.302 kg-força por centímetro quadrado, beleza? Então, ó, no meu exercício não foi 1.200? Já não aguenta. Beleza? É uma fórmula assim, é uma situação simples para você entender se o parafuso vai aguentar ou não. No caso aqui de polegada, eu faço a mesma coisa, tá? Mas lembra que eu fiz 25,4 dividido pelo número de fios? 13 fios, ó. Por coincidência Aham. aqui. 13 fios por polegada, tá? Se eu pegar 25,4 vezes 1 dividido por 2, estou convertendo o diâmetro do parafuso de polegada para milímetro, tá? Ele vai me dar 12,7 milímetros. Firmeza? Beleza. E aí, a mesma coisa aqui, tá vendo aqui, ó? 25,4 dividido, só que aí eu estou multiplicando um número inteiro por fração, eu faço esse esquema. Aí, ele vai me dar um valor aqui de 11,43 milímetros ou 1,143 centímetros. Mesma coisa na raiz, eu substituo ele e vai me dar 0,91. Calculando aqui, eu estou falando que eu estou precisando erguer uma peça de 350 quilos, tá? Aí eu faço pelo meu fator, ele me deu um resultado de 382 quilos. Então, olhando aqui, eu tenho que minha força, né, em relação ao meu parafuso, minha seção transversal, ele suporta a carga. Beleza?
Beleza. Aqui, a mesma coisa, cara. Falou, a gente só. Aí aqui já começa a ficar com aquelas frescuras da gente começar a substituir os valores. Mas a grosso modo, é o mesmo esquema. Um sai 1045, tá? Nós vamos lá olhar na tabela, ele tem a tensão é, admissível dele de 1200. Nós fazemos as mesmas fórmulas, né? Utilizando aquelas fórmulas lá. A única coisa que eu estou fazendo aqui é que eu estou colocando a minha força, a minha área total, e eu já estou fazendo ela direto, tá? E aí, eu verificando ela aqui, eu falo, pô, velho, ó, minha carga total deu 831, então ela suporta. Pô, era para estar em cima aqui. Beleza? Beleza. Então, a grosso modo, cara, não tem para calcular a força de parafuso, não tem dificuldade, tá? Não é uma coisa do outro mundo. Eu só que não queria deixar passar. Então, a mesma coisa com 12 fios, eu faço a minha conversão através daquelas duas fórmulas lá. E aí, aqui eu converti que 3 oitavo, ele deu 9,52. Anota só isso daí, ó. 25,4, deixa eu até anotar, 25,4 vezes 3, certo? Aham. E aí, o resultado dele, eu divido por 8. É igual a esse valor aqui, ó. Beleza? Só para você ter uma ideia, onde eu cheguei nesse valor aqui, Beleza. tá? Eu falo porque esse valor aqui não a gente sabe de cor porque a gente está trabalhando na indústria, então é uma coisa muito mais rápida. Mas para quê? Na área para estudante, tem cara que não trabalha com isso, né? Então não é tão simples o cara fala, pô, da onde saiu esse valor, né? Aham. Então eu converti todos os valores. E aí o meu diâmetro aqui ele deu 10,35 na minha fórmula. Consequentemente, eu tenho os valores aqui. Qual que é o valor que eu vou acabar pegando? Ó, o de 9,16. Por quê? Meu parafuso ele deu 10,35. Eu não posso pegar, eu posso pegar esse valor aqui também, ó, tá? Bom, aqui só vai substituindo os valores, tá? Eu não vou ficar segurando muito você para ficar passando esses valores. É mais para não passar batido nos exercícios. É aqui, ó, pode ver que a tensão é força sobre a área, parte de cisalhamento, né? Para saber se o parafuso ele vai suportar. Então é, a gente tem aqui o mesmo esquema de linha de raciocínio, tá? Só substituição de fórmula. Então, se eu tenho minha necessidade de 688, o calculado deu 900. Então, ele atende, tá? É só isso daí que eu queria passar sobre essa matéria. Vou deixar lá no Classroom, tá? Eu não queria deixar vocês sem saber sobre o que eram os parafusos, né? Não, não deu pra passar uma boa. Sobre a projetos de máquina, você tem alguma dúvida? Lá também é só substituição de fórmulas, né? Não, lá tá bem mais tranquilo, eu acho, o projeto de máquina. Você tem alguma coisa que quer ver aqui? Né, professor? Já deu pra dar uma variada já. É que assim, eu estou tentando passar tudo isso daí, tipo, em 1 hora, né? Então você já Não, viu. dá pra entender assim, que o tempo fica ruim mesmo pra passar tudo, né? O que a gente poderia fazer foi pegar só um exercício, mas aí também não ia ajudar muita coisa, né? Não, não, mas de projeto tá mais tranquilo, eu acho. Não, tranquilo então. Ó, Tá mais interesse aí mesmo. então, cara, eu não vou sacanear vocês na prova, tá? A intenção é que vocês saibam aplicar o exercício de cavitação aí. Vocês viram que ele tem bastante situações aí que pode prejudicar, né? E, meu, tomara que vocês vão bem na prova, né? Que eu não quero é que vocês
de repente aí sejam prejudicadas pelo tempo, pelo falta de faltar conteúdo, alguma coisa assim. Não, não. Vou bater em cima desses exercícios aí e treinar. Cara, é repetição, né? Com certeza eu vou utilizar um deles aqui, tá? Com certeza, eu não vou ficar inventando moda. Não vou ficar com muita frescura, não. Como tem muito exercício, eu consigo eu consigo fazer com que vocês, meu, quem estudou vai acabar indo bem, né? Quem não estudou, Beleza, beleza? beleza. Então tá. Estudem isso daí, qualquer coisa dá um berro aí, tá? E não, pra variar, final de semana eu não sai de casa. Homem casado não sai, tá? Fugido É, mesmo. não, homem casado não sai de casa. Solteiro também não sai pra ficar. Ah, não? Não? Então já tá levando uma vida de casado, né? Praticamente. Não, não, tranquilo. Bom, era isso daí. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, dá um help aí. Eu vou dar uma olhada depois nos exercícios. Eu vou ver se está faltando alguma fórmula para vocês aplicarem lá. Mas de resto, estudem isso daí. Estudem sobre o conceito de cavitação, sobre a parte de engrenagem, conceitos relacionados a isso, tá? Na parte de bombas aqui, cara, estuda sobre exercício de comprimento equivalente, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque uma que caiu na prova de vocês lá na, Verdade? no ENAD, né? Então achei meio chato isso. Eu falei, caralho, velho. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o negócio. Ó, ó, ó. Pode É... abrir aí, professor. Deixa eu ver aqui, Eu só peraí. não prendo só a prova, né? Foi tudo sentido. Ó, esse material aqui eu coloquei lá para vocês, tá? É um material que eu achei legal, interessante para vocês darem uma olhada, tá? E eu queria que vocês estudassem também esse exercício, tá? Não deixe de estudar esses exercícios. Então, olha só, nós temos aqui no sistema, nós temos uma bomba, tá? É um reservatório puxando a bomba aqui. Nós temos uma curva, uma singularidade, nós temos duas singularidades, três singularidades, né? Então, eu queria que vocês, ó, pode ver, sucção em 3 polegadas, recalque, válvula de pé, válvula longa, registro e tal. Nos exercícios aqui, eles têm os exemplos, tá? Então, ó, o comprimento, a vazão, a elevação de 15 metros, a altura de sucção. Quem que é a altura de sucção? Aqui, ó. Qual que é a elevação de 15 metros? Daqui até aqui, tá? Então, considera, falou, ó, vocês façam um exercício separado, o que que é de sucção, o que que é de recalque, né? E pode, ó, eu coloquei aqui adotando, né? Tem a tabela que eu não quero ficar puxando muito, né? Na sucção, eu falo, adota uma perda de carga aí referente a 3%. Então você vai pegar esse valor, multiplicar por 3 dividido por 100, tá? O mesmo esquema aqui. Depois vocês vão achar a altura manométrica total do sistema, né? Aqui eu tinha até pensado, eu peguei, eu acho que uma tabela dessa daqui para saber uma tabela, eu não sei se, desse tipo, eu não sei se eu peguei esse modelo de tabela ou se eu peguei esse modelo de tabela daqui, tá? Mas em relação a como vocês vão utilizar ela, não tem problema, tá? Aqui nós temos bastante tabela. Aí vocês vão pegar aqui qual é o comprimento equivalente e tal, para ver qual que é a perda de carga em relação ao material, né? Aqui o mesmo esquema, material, PVC, o comprimento, vazão. Aqui o tipo de equipamento e aqui tem o comprimento equivalente para todos eles, certo? Feito isso, depois vocês só calculem a altura.
Eu estava até pensando em fazer um exercício, passar um exercício para vocês acharem qual que era o diâmetro da tubulação, através do gráfico de perda de carga. Só que aí eu falei, não, eu não vou fazer isso aí não, que senão eles não vão terminar a prova no dia. Beleza? Então é o exercício, eu gostaria que vocês olhassem esse daqui, que vai cair um bem parecido desse daqui, tá? Para vocês analisarem. Não vai estar nem um pouco escrito desse jeito, tá? É um exercício para vocês pensarem como que vocês vão resolver. De repente, vocês vão ter que usar esse sistema aqui para calcular. Vocês vão calcular a perda de carga do sistema, tá? Através da equação da energia, certo? Aí talvez vocês vão usar o diagrama de Moody para vocês acharem o fator de atrito e calcular através dessa equação aqui, tá? Onde tá? Cadê essa porra? Aqui. Através dessas equações aqui, beleza? Para vocês calcularem. É, beleza? Então, mas pega esse exercício aqui, tá lá no Classroom. Leiam esse exercício, faça, entenda esse exercício aqui, tá? Entenda esse exercício aqui, porque a linha de raciocínio vai ser a mesma, só que eu estou pedindo outras coisas para vocês calcularem, tá? Mas ele vai ter esse tipo de conceito lá no meio do trabalho, do exercício, ele vai pedir outras coisas, mas vocês vão ter que calcular alguma coisa próxima a esse daqui, vão ter que calcular a equação da energia, achar o diagrama de Moody, para achar o fator de atrito, beleza? Beleza. Aí de resto é aqueles exercícios lá. Eu sei que tem bastante matéria para vocês, né? Procurei tentar deixar o mais mastigado possível para vocês aí, né? Para que a gente não perca a oportunidade de ter bastante exercício para resolver, tá? E tentando fazer com que vocês tenham o mínimo de DP possível, né? Não, nem exame, professor, Deus me livre. Nem exame, porque, porra, se bem que eu vou estar lá no exame. Ele pode jogar baralho lá. Não, sai fora. Tem medo de exame aqui, professor. Ah, todo mundo, viu? Tem gente que passou engenharia e nunca pegou um exame. Eu tenho um amigo que o filho da puta passou a engenharia toda, não pegou um exame. Ele levou um caderno pra, pra faculdade toda. Eu falei, filho de uma puta, velho. Lá É. na Federal eu passei um semestre só sem DP. Quem? Lá na Federal eu passei um semestre só sem DP. Porra. Eu pegava pelo menos uma todo semestre. Foda, né? Lá era normal. Lá é foda. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Precisa de alguma coisa? Ainda tá tranquilo. Não, tranquilo então. Gente, ó, desejo muito boa sorte para vocês aí nas provas, todas as provas, tá? Não se apavorem. Primeiro faça as que vocês sabem, depois vocês vão para as que vocês não sabem. Eu faço dessa forma, tá? Eu não fico batendo nas fórmulas que eu não sei, os exercícios que eu não sei, porque eu perco muito tempo, depois não dá tempo de fazer as que eu sei. Então façam primeiro as que vocês sabem, tá? É, não tenham pressa, não vai cair nada do que vocês não estudaram que não foi passado na sala, tá? Tanto em projetos como em máquinas de fluxo. A intenção não é prejudicar vocês, é que vocês consigam entender o conceito da aula, da matéria, e que vocês consigam aplicar. Vocês entendendo o conceito, depois, na hora que vocês estiverem formados e precisar, tem gente que vai se formar e nunca mais vai calcular uma equação da energia, né? Tem gente que vai para banco, tem gente que vai trabalhar com outra coisa e nunca mais vai ver isso. O importante é que vocês saibam o que, que é, para que, que serve e quais são os efeitos dele. Fórmula depois, cara, depois vocês vão olhar as apostilas que a gente acha na internet ou compra livro, né? E vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês. O importante é que vocês saibam o conceito, para que serve e como que vocês podem utilizar ele no dia a dia, tá?
E eu acho que é isso daí. Gostei pra caramba de passar aí o semestre com vocês. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida nos próximos semestres, eu puder ajudar, podem contar comigo. Beleza, professor. Obrigadão pela ajuda aí, viu? Nada, nada. Qualquer coisinha, tamo aí. Fechou então, professor. Falou, grande abraço, hein? Abração, viu? Tá, Obrigado. nada. Tchau, tchau.